Sete atores negros que usam sua cultura, sua arte, seu corpo e sua dança para falar sobre suas vivências na sociedade contemporânea. Essa é a proposta da peça Qual a Diferença entre o Charme e o Funk? A dramaturgia foi construída coletivamente, baseada nas arqueologias pessoais de cada ator. O espetáculo integra o projeto TPE, Teatro, Pesquisa e Extensão, que apresenta para o público em geral peças dos estudantes de teatro da URGS. A carne mais barata do mercado é a carne negra! Qual a diferença entre o charme e funk? Fala sobre a vida de 7 atores negros. Antes de qualquer coisa, ele fala sobre essa necessidade de os jovens, particularmente, né, os jovens negros, de terem voz e terem ouvidos atentos a escutá-los. Ao mesmo tempo que fala sobre as nossas memórias, as nossas experiências, as nossas angústias, os nossos amores. Então tem angústias naturais como qualquer pessoa, angústias de viver, mas angústias somatizadas pela cor da pele. O funk não é motivo, o funk é uma necessidade. É para calar os gemidos que existem nessa cidade. O que é ser negro e jovem hoje, e estar na universidade, e morar na periferia, vir da periferia? Quais as nossas semelhanças e diferenças, assim? Então essa é a diferença, né, entre o charme e o funk. A gente não está falando de algo que aconteceu ontem, a gente não está falando de algo que já passou. A gente fala de questões que são questões que acontecem, que seguem acontecendo. Só que ao mesmo tempo de uma forma poética, assim, de uma forma bonita, com indignação, com poesia, sim, mas enfatizando bem o lado artístico da coisa. Fala também das alegrias, dos encontros, da amizade, do ritmo. Posso resumir numa palavra que é negritude. Os alunos estão tratando de temas, de histórias, de questões que eles vivenciaram, mas que eu também, como mulher, como negra, me identifico e vivenciei em alguma medida, né? O espetáculo surgiu de uma ideia em que os poucos alunos negros que existem dentro do departamento tinham essa vontade de montar um espetáculo juntos, assim. Quando eu era criança, sempre que eu via um pouco de terra na minha frente, eu pensava que aquilo era um monte de formigas mortas. O espetáculo não tem personagem, né? Tem personas em alguns momentos, mas somos nós contando a nossa história. Não tem como eu fingir ser outra coisa, a não ser eu mesma. Basicamente sou eu aqui me expondo para vocês e contando para vocês uma história, né? A gente pensa às vezes que é mais fácil fazer a gente, às vezes a gente pensa que é mais difícil, assim, mas acho que é uma forma de dar muita força para o espetáculo e que a gente seja a gente mesmo em cena. É difícil fazer isso, é difícil se despir na frente das pessoas, é difícil a gente nos mostrar, mas também é bem necessário, considerando que as pessoas ignoram a nossa história. O meu cabelo resiste à gravidade que lhe é imposta. A dramaturgia foi construída em sala de ensaio. A gente começou contando a nossa vida uns para os outros. O diretor, o Thiago, ele pediu para que a gente trouxesse objetos que pudessem ajudar a contar a nossa história. Desde até onde a gente se lembrava da infância até o momento atual. Que foi transformando isso num congá. Aí, a partir dessas histórias, dessas coisas que a gente tinha, a gente foi criando a partir disso. Ele é um trabalho bastante picotado, no sentido de que são várias narrativas. É um trabalho autoral, né? Então quer dizer que não é a criação a partir de uma dramaturgia já pronta, né, tradicional, escrita e daí transpassada para a cena. Os atores foram criadores dos discursos todos que fazem parte do trabalho. Agora vamos falar de ciências biológicas e futebol. Temos aqui o gráfico da evolução humana. O cenário foi pensado a partir desses objetos que nós trouxemos nesse primeiro momento para contar a nossa vida. Esses objetos deveriam ficar expostos, né,
e que fossem de fácil acesso para que a gente utilizasse em cena. A gente chama esse cenário, que é essa peça única, de congá. O Thiago deu uma ideia de colcha de retalhos. Então eu e minha mãe, que também fez os figurinos, nós passamos um domingo costurando essa colcha de retalhos e a gente foi colocando esses elementos de cenas. Congá é um espaço como uma referência, como se fosse um altar da Igreja Católica. O congá é um espaço dentro das religiões de matriz africana onde são colocados as imagens, né, onde são colocadas oferendas para os orixás, para as entidades. E a gente escreveu trechos do espetáculo, tem o desenho de um corpo de um homem, né, que representa várias coisas, um corpo preto, que pode ser um homem morto, pode ser, ele no início está com um vestido, pode ser uma mulher. Quando chegaram no Brasil, os orixás, todos receberam uma imagem semelhante a si, branca. A iluminação sempre foi pensada junto, assim, em cena, mas bem precariamente. A gente não tem suporte na universidade para trabalhar com todos os equipamentos, nem suporte de equipamentos, nem de salas para isso. Ela foi o último elemento que entrou no dia da nossa primeira estreia, com a ajuda do Guto Greca, que foi ele que pensou em vários elementos bacanas assim pra gente. A gente usa a iluminação para ajudar a gente a contar essa história, no sentido de que quando troca a cena, a gente também troca a luz, a gente destaca algumas coisas, a como o público vai enxergar, o que o público vai ver primeiro naquela cena, naquela composição. Durante o processo, a gente trabalhou muito com velas, com escuridão, com elementos simples, assim, mas para que a gente pudesse ter noção e ter uma concepção de luz e escuridão do que a gente queria mostrar e o que a gente queria ocultar. Mas naquela triste esquina, um sujeito apareceu. Com a cara amarrada, sua mão estava um breu. Carregava um ferro em uma de suas mãos e apertou o gatilho, sem dar qualquer explicação. E o pobre do nosso amigo que foi pro baile curtir... O figurino foi assim, no sentido que teríamos cenas diferentes, a partir dessa dramaturgia, a gente precisaria de uma roupa que fosse prática. Ele se transforma, ele pode virar um macacão, pode virar uma saia, pode virar um shorts, uma calça. A gente fez alguma pesquisa, assim, de uma grife, que é o nome Negrife, que tem várias roupas que são roupas que têm uma influência de matriz africana, mas que também traz uma pegada urbana brasileira contemporânea. E daí a Mari confeccionou pra gente roupas que fossem tão versáteis quanto essas que a gente já conhecia. Quem escuta a mãe d'água cantar. Uma das primeiras coisas que a gente queria muito que tivesse é música, que fosse uma coisa musicada. Vai com ela pro fundo do mar. As músicas vieram de diversas referências, assim. A gente sempre, com os elementos cênicos, a gente sempre trouxe músicas. Os elementos buscados sempre foram calcados nessa questão da negritude. São músicas que tu pensa, elas são músicas muito de referências negras. Porque a peça, ela é uma peça sobre negritude, então a presença do tambor. Nós temos música do Lupicínio, uma música que é do Seu Jorge, cantada pela Elza Soares, que é a Carne. Temos 2 pontos de orixá, temos o rap do Silva. Todo mundo devia nessa história se ligar, porque tem muito amigo que vai pro baile dançar, esquecer os atritos, deixar a briga pra lá e entender o sentido quando o DJ detonar. Vai contar uma história de negros, a gente pode cantar, a gente pode dançar e pode mostrar essa coisa que é forte na gente, né? Isso, e com essa ideia de abertura da voz que vem lá de baixo, ao mesmo tempo mais maleável, mais tranquila possível, a gente vai fazer... Foi.
Então o processo ele foi muito gratificante também na medida em que a gente conseguiu se reconhecer muito mais enquanto jovens, enquanto negros, e ele teve o acompanhamento assim, de pessoas que foram fundamentais para a criação, né? Além dos atores que estão em cena e de mim que faço a direção. Teve a questão musical, então a presença dos músicos em cena, a presença do João, do Duda, a Mari Falcão com os figurinos, o Guto, a Greta que fez a nossa luz. Então foram pessoas que estiveram presentes junto, dando toda essa base durante o processo criativo. Por mais que comecem o dia levantando com o pé direito, ou mesmo que troquem de vassoura ao fim do ano, os ninguéms, os filhos de ninguém, os donos de nada, os ninguéms, os nenhuns, correndo soltos, morrendo a vida, fudidos e mal pagos. Eu espero que o público sinta a nossa indignação de uma forma acolhedora. Eu espero que o público encontre verdade. Também as pessoas conseguirem entender que esse mundo ele é muito diferente para cada corpo que tem nele, né? Muito diferente para cada pessoa. Eu espero que o público encontre identificação, que se divirta, que dance, que cante, que se indigne e que saia daqui gritando aos quatro ventos que a gente não é macaco. Tentaram me chamar de macaco, eu disse